Olá, adoradores do povo, tudo bem? Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai trazer a análise do livro que a Letícia resenhou, chamado A Irmandade Perdida, da Anne Fortier. Eu não conheço muito o histórico da Anne Fortier, mas pelo que eu entendi, ela estudou bastante antiguidade e isso tá bem plausível aqui na obra dela. Basicamente, a Anne Fortier vai trabalhar as Amazonas. As suas protagonistas são mulheres fortes e guerreiras que saem do norte da África e se encaminham até Troia, passando também pela Grécia e se desenvolvendo no decorrer da narrativa da Fortier. O interessante da Irmandade Perdida é que a autora, ela trabalha muito bem algumas coisas que a gente conhece da antiguidade. Os arqueólogos, os historiadores e eu, no caso, que fiz mestrado em letras clássicas, que no caso vai também derivar para essa galera de clássicas, e todos os classicistas, independente da sua formação, conhecem bem. Por exemplo, ela trabalha Troia. E pelo fato de trabalhar Troia, ela começa aqui, quando vai pro presente, a narrativa é dividida em presente e passado. O presente, a protagonista é a Diana, e no passado é a Mirina, ou a Mirrina. Pra mim faz mais sentido Mirrina, pensando no grego, mas Mirina. Bom, o que acontece? No presente, a Diana é chamada para uma escavação, para um sítio arqueológico, e lá encontra o passado das Amazonas. Isso vai sendo desenvolvido e ela, junto com alguns personagens, como seu par romântico, vão descobrindo detalhes do passado. E esses detalhes fazem muita diferença até o final. Mas sem alongar sobre isso, porque a Letícia já falou sobre, aqui esse vídeo é sobre é fato, é verdade, é mentira, como é que está sendo desenvolvido a narrativa aqui da Fortier, tá fazendo sentido com o que os teóricos falam? Então, faz sentido em certa medida e não faz sentido em outra. Ela mesma admite que ela ficcionaliza muito, mas ela ao mesmo tempo historiciza bastante as informações. Então, uma mescla dos dois. E eu vou falar um cadinho de cada coisa para vocês já terem uma noção do que é um pouco verdade, do que é um pouco mentira. Ou melhor, ficção. Vamos lá. Ela trabalha aqui Troia. Troia é realmente uma cidade que existiu e que o sítio arqueológico dela fica na Turquia. A informação do Schliemann, Heinrich Schliemann, era um empresário que acabou se apaixonando pela narrativa grega do Homero. E essa narrativa grega encantou tanto ele que ele queria muito, mas muito mesmo, descobrir Troia. E o que ele fez? Ele, baseando no texto do Homero, pegou as pistas geológicas e climáticas para descobrir Troia. E de fato ele realmente conseguiu. Pesquisando o texto, vendo os relevos dos montes, o clima que foi apresentado pelo Homero dentro do texto, ele realmente descobriu Troia. E não só uma Troia, mas várias Troias. E aí os teóricos, eles odeiam Schliemann porque ele meio que estragou o sítio arqueológico e ao mesmo tempo não podem deixar de citá-lo, até porque foi ele que descobriu Troia. Nesse desenrolar, o Schliemann ele realmente descobre Troia e a Fortier fala sobre ele, inclusive, só que ele descobre acho que 12 Troias. E dentro dessas 12 Troias, uma é a Troia do Homero. E embora ele acreditasse que fosse só uma Troia e... enfim. Isso é desenvolvido em vários documentários e tem vários textos sobre. O interessante que a Fortier vai trabalhar aqui, ela vai mudar bastante a Ilíada, tá? As informações que a gente tem, as informações que são achadas, todos os classicistas em geral, são muito complexas, porque a gente se baseia no que a gente tem na arqueologia e o que a gente tem nos textos clássicos. Muitos dos teóricos, eles não gostam muito principalmente os historiadores e arqueólogos, eles não gostam muito de se basear nos textos clássicos porque ficcionaliza. De fato, eles têm razão, mas existem muitos aspectos que fazem sentido. Por exemplo, o próprio Schliemann achou Troia por seguir o Homero, enquanto recentemente até um barco foi descoberto e ele bate exatamente com a descrição do Heródoto. O próprio Homero, por exemplo, tem a máscara do Agamenon, que é uma máscara dourada, de ouro puro, por isso que ela é dourada, que existe e o Homero acaba citando ela no decorrer da Ilíada. E várias informações batem no final das contas.
Mas claro, tanto quanto o texto da Fortier, é muito difícil a gente separar ficção e realidade. Ou melhor, essa historicização da ficção. Bom, falando de Troia, da Ilíada e tal, o que acontece? Uma coisa que eu não gostei muito, embora faça certo sentido aqui dentro da narrativa, porque as protagonistas são as Amazonas, tá? Amazonas, ela é uma etimologia incerta. Isso quer dizer que os teóricos realmente não sabem qual é a origem da palavra Amazona. Tem duas origens, tá? Que são mais famosas, embora tenha outras vertentes que sejam conhecidas também. Mas as duas origens são: a primeira, ela trabalha a, que é o privativo, um prefixo de negação do grego, mais mazon, que seria seio. Então a Amazona é aquela que não tem seio. Mas como assim? Como assim ela não tem seio? Então, de acordo com a lenda das Amazonas, e isso é bem interessante, isso mostra também muito a característica guerreira delas, a importância da guerra para elas, que elas cortavam o seio das meninas na infância, ou pelo menos o seio direito, para que elas pudessem manejar o arco melhor. Claro que isso não faz sentido, porque já buscaram essas informações, tentaram ver se isso era plausível e não fazia sentido. E a outra seria do iraniano Ramazan, que seria basicamente aquela que luta junto, aquele que luta junto. Então são duas etimologias super plausíveis para o que a gente conhece das Amazonas. Uma coisa interessante que a Fortier ela não elabora aqui, e eu achei até estranho pela quantidade de informações, é que as Amazonas seriam filhas de Ares com a ninfa Harmonia. E ela não cita isso. E o Ramazan, do iraniano, faria sentido, já que elas são as filhas do deus da guerra. Mas claro que as duas etimologias, no final das contas, fazem sentido, porque são características realmente importantes e marcantes dentro da lenda das Amazonas. Voltando para Troia. Agora a gente volta lá para Troia e para a guerra do Homero, que ele faz um texto brilhante. Por que houve a guerra? A gente conhece o princípio da guerra, pelo menos no viés mitológico. A guerra teria começado porque houve o casamento da Tétis com Peleu. Eu tenho a teoria, e isso foi uma coisa que eu elaborei na faculdade quando eu estava lá estudando sobre isso. Eu tenho a teoria do seguinte: para os gregos, e isso é o que vai ser pontuado na Fortier, é extremamente importante, mas é importante mesmo, a questão da hospitalidade. A hospitalidade na antiguidade, ela é essencial. Ser quebrada é um problema. Da mesma forma que para os gregos era super importante e super marcado a relação parental e a importância dos pais e dos filhos. Tudo que um pai faz recai sobre seus filhos. Isso vai seguir em Homero. Tem um mito que simplesmente, pra mim, pelo menos, explica porque o Aquiles é o personagem principal da Ilíada e acaba sendo o principal dentro da Guerra de Troia, por mais que a Fortier ignore o Aquiles e coloque-o apenas como pirata. Claro que essa percepção do Aquiles como pirata faz bastante sentido. Inclusive tem uma cena, se eu não me engano, eu não lembro qual é o canto, em que o Aquiles prefere ser chamado de pirata do que outras nomenclaturas. Mas falando sobre isso, talvez seja um pouco de spoiler. Tétis, que é a mãe do Aquiles, conhece o Peleu e eles, embora Tétis não quisesse muito no início, né? Normal a mulher não ter muita voz dentro dessa sociedade patriarcal. O Peleu e ela se casam, que o Peleu, Aquiles Pelida, quando você tem no grego é bem interessante porque você tem o Aquiles Pelida. O Pelida vem de Peleu, que é o pai do Aquiles. Então você sempre tem essa associação parental marcada, paternal marcadinha. O Peleu e a Tétis, eles se casam. Nesse casamento eles chamam todo mundo. Até quem não estava convidado foi convidado no negócio. No entanto, eles excluem uma personagem. Sabe aquela lenda da Malévola, em que chamam todas as fadas e só tiram a Malévola? É basicamente isso que acontece lá no casamento da Tétis com Peleu. E lá, quando eles se casam, eles deixam a Eris de fora. Eris nada mais é do que a deusa da discórdia. Bom,
Você não deveria deixar a deusa da discórdia fora do teu casamento. Eu entendo que você não queira discórdia no teu casamento, mas assim, é melhor não deixar de fora. E aí, eles deixam ela de fora, e isso é um problema. A Ares fica muito fula da vida, com toda razão. Eu não vou tirar a razão da Malévola também. Poxa, chamou o reino inteiro, mas não me chamou. É pesado. E aí, simplesmente ela fala, bom, vou me vingar, vou causar discórdia. E ela realmente causa discórdia. Como ela vai fazer isso? Ela vai pegar uma maçã, um pomo, e você já tem aquelas todas as referências bíblicas da maçã para mostrar como a maçã está envolvendo a discórdia. E ela escreve uma maçã de ouro o seguinte, para a mais bela de todas. Você tem deuses dentro da mitologia grega extremamente vaidosos, muito vaidosos, assim, de um jeito absurdo. E aí, então você tem que lutar com essa noção dos deuses vaidosos. E ela joga no meio do casamento essa maçã. Quando ela joga no meio do casamento essa maçã, 3 deusas levantam. E 3 deusas reivindicam a maçã. A primeira é a Afrodite. E o que faz mais sentido entre todas que reivindicam, até porque deusa da beleza, do amor, né? Mas tudo bem. Athena, minha mãe na casa lá do Percy Jackson, que é a casa 6. Pois é, a mamãe, infelizmente, foi lá e também reivindicou a maçã e era a esposa de Zeus. E elas viraram para Zeus e falaram o seguinte, e aí, quem é a mais bonita? Tu decide aí. Decide aí pra gente saber de quem é essa maçã aqui, porque essa maçã claramente é minha, disse a Hera. E cada uma delas tomou a maçã pra si, mas que esperaram Zeus decidir. Zeus não é idiota. Por mais babaca que ele seja, ele não é idiota. Então o que ele fez? Bom, não serei eu a decidir. E ele escolhe um mortal pra fazer isso. Quando ele escolhe esse mortal pra fazer isso, ele tira a responsabilidade dele e joga pra uma pessoa, que no caso é ninguém menos do que o Paris, ou Alexandre, dependendo de como você conhece o nome. Vamos abrir um parênteses para falar sobre o Paris e o Alexandre. O Paris, desde o nascimento, foi marcado como um mau presságio para Troia. E, de fato, ele vai ser um péssimo presságio para Troia. O que acontece? Nessa lenda, elas começam a subornar o Paris, depois que tá decidido que o Paris vai escolher. O Paris, inclusive, foi afastado de Troia e foi pastorar. E elas começam a tentar subornar o Paris. A Hera oferece um belo casamento. Athena, que é a deusa também da guerra, só que é parte da estratégia, oferece pra ele, bom, eu vou fazer você dominar todo mundo. E a Afrodite, esperta, diz, bom, eu te ofereço a mulher mais bela entre todas. Bom, ela não é a mais bela de todas, é só a mulher mais bela de todas. Vamos deixar isso aqui bem marcadinho. E, bom, o Paris, que é bem burro, na minha opinião, prefere a mulher mais bela entre todas. Só que o que acontece? A mulher mais bela entre todas já era casada. Ela já estava casada com o rei de Esparta, que é o Menelau. E aí vai dar uma treta enorme. Por quê? Porque a Afrodite, e aqui vem um texto chamado Apologia Helena do Gorgias, que vai dizer que a Helena não tem culpa. Ou ela foi raptada por Paris, ou Afrodite lançou um encantamento sobre ela que fizesse com que ela se apaixonasse pelo Paris perdidamente. E quando Paris vai para Esparta e vai se hospedar lá na casa do Menelau, ele simplesmente leva Helena embora. E isso é um problema, porque ele quebrou a hospitalidade e raptou a esposa de um rei. Os gregos, eles não se consideravam a Grécia. Eles eram cidades-estados independentes que tinham em comum a língua e a cultura. E o que acontece? O Menelau era irmão do Agamenon. E dentro de cada cidade-estado você tem uma coisa chamada basileu, que é o rei. Só que entre todos os basileus existe o Anax, que é aquele que porta o cajado de Zeus. O Anax era o irmão do Menelau, que era o Agamenon. E o Agamenon fala, isso é um absurdo, vamos buscar Helena. E eles vão atrás da Helena, e aí que começaria a Guerra de Troia, por causa de uma mulher. Bom, por mais que seja por causa de uma mulher, historicamente a gente deduz, na verdade no contexto real, que era porque Troia era uma cidade portuária e ela era muito rica, então foi basicamente por dinheiro, como todas as guerras. Mas enfim, voltando à ideia de que Helena é o centro
no caso, se fosse realmente o sequestro de Helena, ela seria uma desculpa esfarrapada, tá? Mas enfim, aí você tem aquela quebra da hospedagem, aquela desonra, aquele problema todo, e o Paris vai e volta pra casa com a Helena, e o Menelau fica lá irritadíssimo, chama o irmão, que chama todo mundo da Grécia e fala, vamos bater em Troia. E eles foram bater em Troia. E aí começaria a guerra. E o Aquiles seria o personagem principal dentro dessa narrativa, porque ele teria que resolver os problemas feitos pelos pais. Afinal, foram eles que causaram a discórdia com a Ares e causou todo esse problema. Esse é o cenário basicamente do Homero e o que aconteceria dentro da Ilíada, que é esse texto aqui, que é esse classicão que muita gente conhece ou pelo menos já ouviu falar. E o que acontece? Dentro da Ilíada, a história se passa assim, só que o herói dentro de Troia, o herói que seria aquele contraponto do Aquiles grego, seria o Heitor, o meu personagem favorito e que não fica chorando no colo da mãe, tipo Aquiles. O Heitor é o personagem perfeito, ele é um excelente marido, um excelente irmão, um maravilhoso filho, o melhor herói do mundo e é amor da minha vida aqui. A gente fez uma lista de 5 crushes literários, eu esqueci do Heitor, porque ele realmente é meu crush. Mas, enfim, basicamente, voltando agora à narrativa, esse é o panorama elaborado pelo Homero na Ilíada. Só que a Anne Fortier, que dentro do livro não vai fazer isso, ela, na verdade, ela exclui o Heitor, exclui o Aquiles e coloca o Paris como um excelente cara. Primeiro que ele não sequestra Helena. Na verdade, o par romântico dele na narrativa seria a Mirina, ou a Mirina, que seria uma das rainhas amazonas, dentro da lenda das Amazonas. E vai sendo elaborada aqui a relação dos dois e o que acontece? Quando... Eu não posso dar spoiler, mas quando a narrativa vai sendo desenvolvida, existe realmente uma quebra da hospitalidade, mas não pelo um rapto do Paris, tá? E o Paris aqui, e tem uma cena muito marcante dentro da Ilíada, que é o seguinte: eles tentam resolver a batalha muito antes da batalha chegar no Aquiles e no Heitor, que seria um confronto pela mão de Helena entre o Menelau e o Paris. Na Ilíada, o Paris simplesmente sai correndo com a ajuda da Afrodite. E é isso. Só que aqui não, o Paris é extremamente honrado e ele tá tentando ficar só com a esposa dele, que ele é completamente apaixonado por ela e tudo mais. E ele realmente luta. Então você tem uma diferença muito grande entre os dois personagens. Claro que aqui tenta trazer um contexto histórico, enquanto o Homero seria ficcionalizado. O problema disso é o seguinte: eu concordo muito com a Fortier que eu não acredito muito nessa do Paris simplesmente fugir, porque era completamente desonroso. E o interessante é que quando o Homero coloca o Paris em destaque, ele fala que o Paris ele não é um guerreiro padrão, ele usa o arco e a flecha. E isso já é um desprestígio dentro da cultura helênica. E aqui a Fortier não, diz que ele é um guerreiro como todos os outros. O interessante dessa ideia aqui é o seguinte: se você coloca o Paris como um personagem guerreiro, como todos os outros, você não desprestigia Troia. Só que dizer que o Homero está desprestigiando Troia é negar todas as coisas ruins que ele elenca dos gregos. Ele não coloca tudo de bom.com dos gregos aqui dentro da narrativa, não. Mas é claro, não necessariamente o que a gente considera positivo ou negativo hoje era o que era considerado no passado. Então isso pode ser muito ambíguo. Dentro da minha dissertação, eu falei sobre um personagem chamado Palamedes, que ele é excluído dentro da tradição grega. E essa tradição do Homero é a que é a mais famosa, a mais conhecida. E o Palamedes simplesmente é apagado, e alguns dos autores clássicos, isso é muito engraçado, é realmente uma citação, diz que o fantasma do Odisseu foi pro Homero e falou: não canta sobre o Palamedes, pelo amor de Deus, deixa minha honra intacta. Então, assim, os próprios gregos, eles colocam em xeque algumas das coisas que o Homero fez. Mas eu realmente acho que dentro desse contexto existem coisas positivas e negativas. Tanto é que o personagem mais incrível de todos é o Heitor. Claro que é pra gente, no contexto grego não necessariamente era assim. Então assim, mas ele sempre elenca o Heitor como um personagem incrível.
E basicamente o que a Furtier faz é fazer o Paris ser o Heitor. Então isso é bem legal da Furtier, como é uma coisa super bacana aqui no Homero. Enfim, isso aqui é um resumão da Ilíada. Claro que tem muito mais coisa, como por exemplo, levando em consideração as Amazonas, elas teriam vindo do norte da África? Sim. Outra coisa que a Furtier fala, que é muito bacana, a deusa de lá é a mesma deusa dos gregos e dos troianos? Sim, porque existe um sincretismo muito forte. Embora pouca gente saiba disso, a antiguidade era super globalizada. E por ser globalizada, a antiguidade tinha não só relações comerciais, mas relações míticas mesmo, relações de pensamento, de ideias. Claro que cada uma seguia um padrão diferente, mas elas tinham realmente esse sincretismo que é muito forte. Então, muitas das informações que a Furtier coloca aqui são bem bacanas. O que eu mais discordei foi colocar todas as Amazonas no mesmo espaço-tempo. Ela quis colocar a Hipólita, a Otrera, a Mirina, todas as personagens que são muito famosas na lenda das Amazonas, todas no mesmo tempo. Isso não faz muito sentido, porque acabou que o Hércules está no mesmo período do Aquiles, mas dentro do contexto lendário mitológico dos gregos, acaba que o Hércules é um filho de Zeus que influencia nas novas gerações, então não faz sentido eles estarem no mesmo período de tempo. Até porque o Hércules é um personagem que vem do Egito, tá? Então, assim, tem muitas diferenças aqui que são elencadas e são colocadas que eu vou ser até honesta, eu não gostei, mas tem outras que são ótimas. Por exemplo, aqui a queda de Troia, existem 3 teorias, e ela usa a teoria que eu mais gosto, que é a teoria do terremoto. Que as civilizações elas caíram no período da antiguidade para uma idade das trevas, ou seja, um período que a escrita morreu, que as sociedades simplesmente desapareceram e que tudo ficou estagnado até a volta lá do período do Homero. Basicamente ela usa a teoria do terremoto. Existem mais 2, que seria a do dilúvio e seria a dos homens do mar, que eu suspeito serem os Atlântidas. É possível? Talvez. Mas eu prefiro a do terremoto porque ela realmente é plausível e geólogos confirmam. Então, para historicizar, é mais essa aqui. Mas enfim, todo esse conhecimento é muita coisa. Então esse vídeo ficou enorme. E eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a antiguidade, tamo aí pra falar sobre, porque eu gosto muito e é exatamente a minha formação. Então, é isso, gente. A Furtier tem muita coisa legal, então se vocês quiserem ler A Irmandade Perdida pra conhecer um pouco sobre a antiguidade, é uma boa, mas levem em consideração que existem coisas que são verdade e outras que são completa ficção. Então é isso, um beijo pra vocês. Um abraço do nosso povo, que os tentáculos dele agarrem vocês e não soltem nunca mais. Brincadeira. Enfim, tchau, tchau.